Olá pessoal, espero que todos vocês estejam muito bem. Aqui quem vos fala é a Joyce e hoje eu vou trazer a resenha, né, dando continuidade àquela resenha anterior do perfume da Mi, que eu fiz do Ami 1. Hoje eu vou fazer a resenha do Ami 2. Deixa eu mostrar para vocês aqui a miniaturazinha, né? E lembrando que essa miniatura veio num kit de testes que você fazia uma experiência olfativa que vinha nessa caixinha aqui, que inclusive é uma caixinha de, olha, uma qualidade excelente. Então, né, continuando as resenhas, eu vou falar um pouquinho sobre esse perfume aqui. Então, né, só relembrando para quem não viu a primeira resenha, a Mi antes mandava um kit, né? Eles vendiam no site um kit de experiência olfativa que fez bastante sucesso, principalmente durante a pandemia. Lembrando que a Mi é uma casa de nicho brasileira e todos os seus perfumes são 100% autorais, não tem nenhuma inspiração em nenhum perfume conhecido, são todos perfumes próprios. Então, assim, a primeira experiência, né? Porque nesse caso vieram três, então vieram três caixinhas. Então, cada caixinha era relacionado a um perfumista. Então, essa caixinha é a caixinha da primeira experiência, que vem os perfumes 1, 2 e 3. E são feitos, né, foram criados pela perfumista Sandra Casagrande. Eu, particularmente, me apaixonei principalmente por essa primeira coleção aqui, tá? Que vem os perfumes 1, 2 e 3. Tanto é que o meu escolhido, que eu vou falar para vocês no final de todas as resenhas da casa, foi um dos perfumes dessa primeira leva, vamos dizer assim, tá? Então eu vou falar para vocês a respeito do perfume em si, que, gente, é muito bom mesmo, porém é um perfume um pouco complicado em alguns aspectos e eu vou explicar o porquê, tá? Então eu tô colocando aqui um pouquinho na pele, lembrando, né, que eles davam a fita olfativa para testar. Mas como eu tô fazendo resenha, então eu acho mais interessante aplicar na pele para falar para vocês sobre desempenho e assim por diante. E eu sempre recomendo que quando você for comprar um perfume, se você tiver a oportunidade de testar na sua pele, faça isso, tá? O ideal, na verdade, é a gente nunca comprar um perfume de bate-pronto. Por exemplo, fui lá na Sephora ou fui na Boticário, enfim, qualquer loja aí, testei o perfume, borrifei na pele, nossa, gostei, vou comprar. Não. Gente, eu sei que muitas vendedoras ficam muito bravas com isso, mas o mais adequado é você vai, espirra na pele e vai dar uma volta. Vai andar, vai almoçar ou jantar, vai assistir um filme, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Depois de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, você volta o seu nariz ali ao local que você borrifou e vê se o cheiro continua te agradando, porque perfumes passam por evoluções e às vezes a saída pode ser maravilhosa para o seu olfato, mas a evolução pode não ser tão legal, tá? Então eu sempre recomendo você experimentar a borrifa, vai dar um rolê aí e depois de um tempo você confere se você realmente gostou da fragrância, tá? Porque isso evita muita compra errada, muita mesmo. Então, né, vamos ao que interessa, vamos falar sobre esse perfume aqui. Bom, eu tô com a minha colinha aqui para falar sobre as notas e logo em seguida eu vou falar sobre as minhas impressões, tá? Então, ele tem pimenta rosa, bergamota, mandarina, angélica, íris, framboesa, patchouli, baunilha e âmbar. Gente, a framboesa, ela é uma nota um pouco complicada na perfumaria. Por quê? Porque ela dá um ar um pouco sintético, um pouco plastificado nos perfumes, tá? Então, muitas pessoas, se vocês olharem outras resenhas no YouTube de perfumes que tem a nota de framboesa, vocês sempre vão ouvir, geralmente, pessoal falando: ah, cheiro de boneca nova, ai, cheiro de Barbie, cheiro de. Enfim, é por conta da framboesa. A framboesa, ela dá esse aspecto. Lembrando que não existe um óleo essencial natural de framboesa, não dá para extrair notas, extratos, né, essências naturais de frutas, não tem como.
Então, elas são feitas em laboratório. Então, tudo que é fruta, tudo que é nota de fruta, em raríssimas exceções, tá? São feitas em laboratório. E com a framboesa não é diferente. Então, a framboesa ela tem um ar plastificado muito característico que eu sinto em praticamente todos os perfumes em que ela está presente, tá? Então, aqui não é diferente, eu sinto esse ar plastificado, principalmente na saída. No entanto, a perfumista Sandra, né, Casagrande, ela teve uma ideia muito genial de colocar íris nesse perfume. Então, a íris, ela tira esse aspecto plastificado que a gente sente logo na saída do AMI 2. Ele tira totalmente isso e aí ele fica com um aspecto mais sutil, um aspecto mais talcado, um aspecto mais macio, vamos dizer assim, um aspecto muito mais tranquilo de se levar em consideração, né? Muito mais tranquilo ao olfato. Ele fica muito mais confortável, tá? Então, eu sinto essa íris misturado com a angélica, né? Que também dá um aspecto um pouco levemente herbáceo para esse perfume, para fragrância, tá? E a pimenta rosa também ela se funde no início com a framboesa, que dá um ar bastante intenso. Então, na hora que você borrifa ou que você aplica esse perfume na pele, você sente um choque bastante sintético, porque a pimenta rosa, ela também tem um ar um pouco sintético, um pouco plastificado. Então, quando junta a pimenta rosa com a framboesa, você tem esse choque sintético, esse choque plástico, vamos dizer assim. E com a evolução, com as outras notas, que aí vai surgindo a íris, a angélica, e aí isso vai dando uma quebrada aos poucos nesse ar sintético, tá? Então, esse tom plastificado, digamos assim, ele aparece somente no início. Depois, com a evolução da fragrância, ele fica mais macio, ele fica mais tranquilo ao olfato, tá? Então, eu não sinto bergamota, eu não sinto mandarina, tá? Patchouli eu sinto bem sutil aqui, bem sutil, ele tá meio que fechando com a angélica, ele existe aqui, mas ele tá fundido com as outras notas, então ele não dá muito as caras, tá? Não é aquele patchouli terroso, aquele patchouli característico que a gente sente em alguns perfumes, muito pelo contrário. Aqui ele tá fundido com as outras notas, então ele não fica tão intenso. Então se você não gosta de patchouli, talvez você consiga sentir bem essa fragrância sem se incomodar com ela, tá? Com essa nota, vamos dizer assim. Não sinto baunilha e sinto bastante o âmbar. Então, o âmbar, ele fica bastante intenso, ele tem um ar bastante ambarado, esse perfume, tá? É um perfume um pouco com uma pegada vintage, tá? Ele tem uma pegada um pouco vintage. Ele me lembra, né, eu revisitei uma resenha que eu fiz no Fragrantica sobre esse perfume, na época que eu tava fazendo a experiência olfativa deles, e eu comparei a uma penteadeira. Hoje eu não sinto tanto esse cheiro de penteadeira, tá? Não sinto exatamente, mas ele tem um aspecto que me remete um pouco ainda esse cenário de penteadeira. Se você foi criança nos anos 80, anos 90, com certeza você foi na casa de algum parente, isso se não tinha na sua própria casa aquelas penteadeiras antigas de madeira, né? Aquela madeira maciça. Antigamente todos os móveis eram de madeira maciça, né? Então o cheiro da madeira se fundia ao quarto, né? Ele se misturava ao cheiro do quarto, ao ambiente. Então juntava aquele cheiro dos itens que estavam ali na penteadeira, né? Que as nossas vós, nossas mães, nossas tias deixavam. Então ficava ali o cheiro dos itens de maquiagem, pó de arroz e assim por diante, misturados com o cheiro dos perfuminhos que elas deixavam, os frasquinhos ali em cima da penteadeira, e o cheiro de talco, né? Até porque nos anos 80 e 90 se usava muito talco. Então, aquela junção de cheiros misturado com a madeira ali da penteadeira me remete um pouco ao cheiro desse perfume,
tá? Ele me remete também um pouco ao perfume John Galliano, que é um perfume bastante polêmico. Muita gente tem dificuldade com esse perfume, justamente por ele ter esse ar mais vintage. Mas assim, não são iguais, eles seguem a mesma linha, mas não são iguais. Inclusive, né, eu tava paquerando o John Galliano já tinha muito tempo, mas eu fiquei enrolando para comprar. A pessoa comprou na minha frente e colocou para vender. Por quê? Porque é um perfume difícil, não é um perfume muito tranquilo para se usar no dia a dia. Você tem que ter uma certa personalidade, você tem que saber carregar esse perfume, porque não é um perfume para qualquer pessoa, tá? Não é um perfume doce, não é um perfume floral, ele é um perfume talcado com uma pegada mais vintage. Então eu recomendo, se você tiver interesse, comprar aquele travel size, né, que a Ami vende antes de comprar o frasco grande. Até porque o frasco grande tá bem caro ultimamente, tá meio complicado de comprar a Ami hoje em dia, porque tá bem caro, mesmo em promoções de Black Friday. Alguns valem a pena, tá? Outros é bom esperar mais um pouco. Eu tô paquerando um Ami lá, que é lançamento de pistache, já tem um tempo, e eu tô dando uma segurada nas pontas porque ele tá custando, acho que uns R$ 600, e apesar da qualidade maravilhosa, que é inegável, eu no momento não tô em condições de investir R$ 600 num perfume. Então tô dando uma segurada aí, esperando uma promoção. Mas, se eu não me engano, o Ami 2 não é tão caro, até porque ele já é da primeira coleção, então ele já tá mais em conta. Então eu sugiro comprar aquele vidrinho, né, de a versão de viagem, que dura bastante, dá para você testar bem e dá para você chegar numa conclusão. Então, se você gosta de perfumes com uma pegada mais vintage, e lembrando, ele não tem aldeído, então ele não tem nada de semelhança com o Chanel, tá? Não tem semelhança nenhuma com o Chanel número 5, por exemplo. Ele é um vintage diferente, ele é um talcado diferente, porque o Chanel ele tem mais aldeídos. Aqui não, aqui ele tem um tom herbáceo, um tom bastante talcado e bastante ambarado. Então é um perfume bastante diferente, ele traz essa memória olfativa que eu comentei com vocês de penteadeira lá dos anos 90. Então, se você gostava desse cheiro, se você gostava dessa atmosfera que eu mencionei, com certeza você vai gostar dessa fragrância. Bom, como todos os perfumes da Mi, esse daqui tem uma qualidade inegável, ele dura muito, ele exala muito. É um perfume que combina com dias mais quentes, tá? Mas ele pode sufocar um pouquinho por conta desse âmbar talcado. Então, como ele é um ambarado talcado, talvez algumas pessoas fiquem levemente incomodadas com ele, porque o talco pode se sobressair demais no calor. Mas, no geral, é um perfume que dá para ser usado sim num dia mais quente, como hoje, por exemplo, contanto, né, dar uma dosada aí nas borrifadas, tá bom? Então, bom, gente, vou ficar com essa resenha aqui para vocês. Na próxima semana eu vou trazer a resenha do Ami 3. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários se vocês estão gostando de conhecer a Casa Ami, se vocês já conheciam, se vocês têm algum perfume, se vocês estão curiosos para comprar algum perfume da Casa Ami. Também vou deixar na descrição o site deles, que são super confiáveis, tá? Quem tiver interesse pode comprar sem medo. E vou deixar também o meu Instagram se você não me segue, tá? E se você não me segue aqui no Instagram, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo, dá um joinha aí pro canal crescer cada vez mais, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente, e até a próxima resenha.